Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu quero ler um versículo chave para a mensagem que eu quero deixar com vocês. Só que para a gente entender essa mensagem, este versículo, a gente vai ter que ler do começo. Então eu vou ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, e o versículo do 1 ao versículo 8. E vamos lá. E tem por título, esta leitura tem por título: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Aí o texto diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículo chave de hoje que eu quero deixar para vocês refletirem é o versículo 8, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que palavra gloriosa é essa. O Senhor lhe fazer uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você poder responder: Eis-me aqui, envia-me a mim. É uma coisa gratificante que não tem nada que pague. Eu quero falar também sobre que essa visão, que Isaías teve, na onde ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. Isso é muito lindo. Queríamos nós ter esse privilégio de ver a glória do Senhor, de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz que haviam serafins, e cada um dos serafins tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam. Porque Isaías viu ao Senhor sobre um alto e sublime trono, mas ele não viu a face do Senhor. Porque a gente sabe que a gente não pode ver a face do Senhor. Nenhum ser vivente jamais viu a face do Senhor. E a gente vê também no Antigo Testamento
quando Moisés ele vê ao Senhor, mas ele não vê a face do Senhor, ele vê ao Senhor de costas. Veja como é gloriosa a presença do Senhor. E a gente vê aqui que ele não viu o rosto do Senhor, mas só dele ver essa glória tão grande, de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele temeu. Ele temeu o que pudesse acontecer com ele, porque ele era um pecador. Ele habitava no meio de um povo que era pecador, de impuros lábios. E ele temeu, ele disse que ia perecendo, porque ele achava que por ele ter visto, ele ia morrer. Mas não era esse o plano que Deus tinha na vida de Isaías. Aí é quando ele faz a chamada a Isaías, né? Quando o anjo, né, tem dizendo aqui no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com essa brasa viva que ele tirara do altar, ele colocou na boca de Isaías. E Isaías foi purificado e os seus pecados foram perdoados. Veja que poder glorioso o Senhor ele tem. E depois disto, ele ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí depois disso tudo, que ele já tinha sido purificado, que ele já tinha tido seus pecados perdoados, e depois de ele ter visto uma grandeza tão grande dessa, que é a glória do Senhor, ele não teve dúvidas nenhuma. Ele levantou a sua voz e ele teve a coragem que muitos hoje não têm. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. E a gente vê o poder de Deus diante dessa situação. E a gente vê que Isaías, ele teve o privilégio de ser profeta de Deus. Ele teve o privilégio de levar a palavra do Senhor, de levar as profecias de Deus para o povo, para levar o povo ao arrependimento. E hoje não é diferente. O Senhor, ele quer ouvir de nós. Ele nos pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem pode levar a palavra do Senhor que você possa, neste dia, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque grande galardão há para aqueles que levam a palavra de Deus, para aqueles que levam a palavra de Deus para as pessoas que necessitam. Muitas pessoas por aí precisam de ouvir a palavra do Senhor, mas não tem quem as leve, não tem quem tenha coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, quantas almas estão perecendo sem salvação, porque você não tem a coragem de ir até elas e dizer a elas quão grande é o seu Deus. Então que neste dia você possa dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza de que Deus, ele colocará as palavras dele na sua boca e você irá a muitos lugares levando a mensagem do Senhor, levando o arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Então a mensagem de hoje é esta: que vocês possam refletir na palavra de Deus. E eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Quero dizer também que se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações, deixe o like no vídeo para fortalecer o canal. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.